Oi, pessoinhas desse YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo para vocês, de um cenário diferente, né? O intuito do Pode Refletir é um bate-papo, né? Estamos aqui num ambiente diferente para poder conversar. A única coisa que eu preciso é me adaptar para olhar para a câmera ali. Mas vamos lá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Alegre e gostaria hoje de trazer um tema diferente para vocês. Como você reage diante dos desafios da sua vida? Tem desafios na nossa vida que a gente tira de letra, não é mesmo? Mas existem desafios que a gente fica quebrando a cabeça para poder tentar resolver. A forma, às vezes, como você vê o seu problema, ele pode se tornar difícil ou muito difícil. Ou seja, às vezes a forma como nós vemos os problemas da nossa vida pode tornar as coisas mais simples. Muitas das vezes a gente se preocupa demais com a situação que está acontecendo, com o problema que nós estamos lidando, e a gente esquece um pouco de focar na solução. E quanto mais a gente foca no problema, mais a gente cria mais problemas em torno disso. Porque é muito fácil quando a gente está com alguma dificuldade para resolver determinada situação, a gente aumentar esse problema e agora o que eu vou fazer? Agora já não tem mais jeito, eu não vou conseguir resolver isso, e as circunstâncias diante essa situação vão cada vez piorar, como que eu vou lidar com o meu trabalho, como que eu vou lidar com o meu dia a dia, aí você não dorme, ou você chora, ou você simplesmente faz de conta que não aconteceu, mas lá no fundo você sabe que aquilo tá te corroendo, não é mesmo? E a gente não pode deixar os problemas nos dominar dessa forma. E aí, às vezes, a gente vai lá e se estressa, fica com raiva, cria 1 milhão de sentimentos, fica a noite sem dormir, fica quebrando a cabeça, gera aquela ansiedade, gera um monte de problema de saúde, gástrico e etc. Às vezes pode até virar um trauma, dependendo do problema. E olha só que interessante, sabe o que vai acontecer com isso? Bom, enfim, só vai piorar mais, né? Então, assim, a gente não tem nenhum benefício em ficar com um problema mal resolvido dentro da gente. E a gente não tem nenhum benefício em ficar deixando esses problemas se tornar maior dentro da gente. Porque simplesmente a gente cria mais problemas. Você tá conseguindo me entender? Então, às vezes, um problema que nós temos, ele pode determinar mais problemas na nossa vida. Vamos simplificar isso, né? Ah, Bruna, mas peraí, antes de você simplificar, é muito fácil você falar, né? Você não tá lidando com determinado problema na sua vida, falando é fácil, parece que, né, não tem nenhum problema, né? Então falar é fácil. Mas vejamos bem, quando eu falo pra vocês que vocês estão com um problema pra resolver e vocês só ficam focando nele, tem algum benefício nisso? Não tem, porque a gente só fica quebrando a cabeça e gerando todos esses problemas, essas doenças que podem acarretar, né? Muitas das vezes. E aí, assim, você fala pra mim, ah, mas você falando parece que é fácil. Bom, é mais fácil do que parece. O problema é que nós dificultamos. Tem um livro que eu tô lendo atualmente que se chama O Poder das Emoções. E ele fala muito sobre como a gente lidar com as nossas emoções, com os nossos problemas, com os nossos desafios da vida. Eu ainda não concluí o livro, mas pouco que eu já tô lendo já tá dando, sabe, uau, uns insights muito grandes. Então eu mesmo não tendo terminado o livro, eu recomendo para vocês, porque para mim já tá ajudando demais. E eu que como sou uma pessoa estressada, né? E tenho vários problemas para lidar na minha vida como qualquer outra pessoa, eu procuro cada dia tentar lidar de uma forma mais positiva e tento entender cada vez mais esses problemas, né? E aí tem uma frase nesse livro que ele fala assim: que sua atitude em relação à vida influencia a sua felicidade e não o que lhe acontece. Ou seja, a forma como você vê o problema vai influenciar mais a sua felicidade do que o problema. Por quê? Porque o problema ele tá ali, só que você que tá dificultando ele. Ah, Bruna, mas você tá falando assim, você não sabe o quanto é difícil o que eu tô passando. Eu sei o quanto é difícil o que você está passando. Talvez não no campo que você tá passando aí é dificuldade. Cada pessoa sabe das dificuldades que tem. Mas eu posso dizer que pensando em algum problema meu, eu sei que é difícil lidar com ele. Mas quando o problema vem, em vez de eu pegar e ficar focando nele, ah, é um problema, isso vai me dar mais dor de cabeça, eu não vou conseguir resolver, isso vai só gerar mais dificuldade, entendeu? E isso só vai interferir na sua felicidade. Por quê? Porque o problema em si não é ele que tira a sua felicidade, é você mesmo, porque você só tá complicando mais. E quando a gente complica mais, a gente esquece de focar na solução do problema.
E como eu falei pra você, a gente abre um gatilho, né? Então o que que acontece? Toda vez que eu foco num problema, eu simplesmente vou criar mais problema. Porque o que eu falei, a gente entra naquele looping, né? A gente entra naquele círculo ali e fica lá, eu não vou conseguir resolver, isso vai gerar mais dor de cabeça, eu vou ter mais problemas, eu não vou conseguir resolver isso. Aí você começa a inventar. Só que o seu cérebro, ele é muito criativo, né? Sua mente, ela é criativa. E aí você vai começar a criar um monte de problema, quando na verdade você podia usar toda essa energia de criar mais problema e mais dor de cabeça dentro de você, mais preocupação, mais ansiedade, de uma forma positiva. Você pegar toda essa sua energia e tentar focar na solução para resolver esse problema. Bruna, mas eu não consigo encontrar uma solução. Quando vem um problema em sua mente, a primeira coisa que te gera é uma emoção. A emoção pode ser positiva ou pode ser negativa. Vai ser mais ou menos determinante dependendo da situação do problema, né? Aí você vai falar, nossa, Bruna, pelo jeito que você fala, então você é expert em resolver problemas. Não, não, não. Eu sou mais uma pessoa falha aqui, tá? Pra tentar resolver os problemas da minha vida. Eu só tô aqui pra compartilhar com vocês o que eu aprendi e tô a cada dia tentando colocar em prática na minha vida. Porque aquilo que é bom a gente compartilha, não é mesmo? Então, trouxe aqui pra vocês pararem um pouco pra refletir sobre isso e pensar quanto que eu acabo deixando o problema da minha vida se tornar maior, quando na verdade eu poderia ter pegado ele e tornado ele em solução e tirado um monte de problema da minha cabeça, sabe? Não ter perdido tanto tempo, às vezes ter dedicado aquele tempo que eu perdi fazendo outras coisas. Porque muitas das vezes quando o problema acontece é justamente quando a gente tem um monte de coisa para resolver, né? Então gera mais dor de cabeça. Quando na verdade a gente podia pegar aquele problema e tentar resolvê-lo. E assim tornando o nosso dia a dia mais produtivo e cuidando da nossa saúde e do nosso bem-estar. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim, né? Eu sou uma pessoa super otimista. Mesmo diante das dificuldades e desafios da vida, eu tento sempre olhar um ponto positivo naquilo. Por mais que muitas das vezes alguns problemas podem me abalar, podem me deixar desanimada, como qualquer pessoa pode ficar assim, eu sempre tento pensar um pouco no lado positivo daquilo. Aquilo sempre vai sair um aprendizado para mim. E eu sempre vou tentar focar numa solução depois. Vou certamente matutar um pouco na minha cabeça diante daquela situação e vai ter uma hora que eu vou falar, não, preciso achar uma solução. Sabe por quê? Porque com o decorrer do tempo a gente apanha tanto e a gente machuca tanto a nossa mente, a gente acaba se desgastando, gerando traumas e a gente chega uma hora que a gente fala, não, chega, não dá mais. Eu vou ficar guardando isso pra mim, eu vou fazendo, vou continuar fazendo isso com a minha vida, com a minha saúde. Então, eu falo para vocês que vocês não precisam chegar a esse boom. Ou se talvez você já chegou, essa é a hora de você começar a ter uma visão diferente sobre algumas coisas da vida, principalmente diante dos problemas que você enfrenta. Você sempre tem que tentar focar numa solução para resolver eles. A gente fica parando para pensar assim: nossa, mas eu tenho tantos problemas para resolver e eu não vou conseguir lidar com isso. Em João 16:33, a Bíblia nos diz assim: Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus não disse que a vida aqui na Terra seria fácil. A gente ia ter aflições, a gente ia ter desafios, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aquele que venceu o mundo pode nos ajudar a vencer os desafios que nós temos na nossa vida. Então, por mais difícil que seja lidar com algum problema, sempre entregue nas mãos do Altíssimo. Sempre peça para Ele a sabedoria. Nunca deixe de manter a comunicação com Ele. Aqui a gente sempre reforça, né? Nós temos um privilégio muito grande de ter o nosso Deus na nossa vida, dele ser o nosso Pai, dele ser tão maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E a gente tem esse privilégio de poder conversar com Ele e depositar nas mãos dele tudo aquilo que a gente tem passado na nossa vida. E a melhor coisa que a gente pode fazer é manter essa comunicação com Ele, essa comunhão. E a gente pegar e conversar com Ele e depositar tudo nas mãos dele, porque a gente sabe que Ele vai nos ajudar. E para aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Então não deixe de conversar com Ele. Entregue todas as suas aflições, todas as suas preocupações, todos os desafios que você tem na sua vida na mão dele. Ele vai te ajudar, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento para poder tentar entender determinada situação e resolvê-la da melhor forma possível. Ele vai ajudar você a clarear a sua mente. Então, peça para ele isso. Peça para que ele clareie a sua mente e te ajude a não ficar mais focando nos problemas, sabe? A tentar sempre focar na solução.
por mais difícil que seja determinado problema em sua vida. Aí eu venho aqui e falo, vou compartilhar um verso com vocês que eu coloquei no celular que eu tô gravando, né? A gente é muito prático, né? A gente quer colocar tudo no celular e a gente esquece, né? Que a gente usa ele pra tudo. Vamos pegar a nossa Bíblia aqui e vamos ler um verso que vai nos trazer um conforto. Leia comigo um verso. E aí, às vezes, você vai falar assim pra mim, Bruna, mas eu não consigo encontrar a solução pra esse problema. É impossível. Mas sabe que para você é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Então, leia comigo Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Eu vou ler aqui para você, tá? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso à vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para que a gente vai ficar se preocupando com tanto problema na nossa vida? Para que a gente vai ficar matutando, batendo a cabeça na parede, sabe? Desgastando a nossa mente, se desgastando para tentar resolver uma coisa, quando na realidade a gente não tá tentando resolver. A gente tá só piorando a situação e gerando mais problema dentro de nós e tornando, às vezes, aquilo uma ansiedade, um estresse que só vai afetar cada vez mais o seu desenvolvimento pessoal. Então, para que a gente vai ficar se preocupando tanto com as coisas? Para que a gente vai ficar colocando tantos problemas na nossa cabeça quando a gente tem um Deus em que a gente pode depositar tudo nas mãos dele e ficar tranquilo? Como se a gente fizesse uma troca com Deus, sabe? A gente colocasse tudo que é pesado que está dentro de nós e depositasse na mão dele. E ele desse pra gente o fardo dele, que na verdade é leve. Ele não pesa. Aí eu só quero lembrar você que aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Então deposite toda essa sua preocupação, todos esses seus problemas, todas as suas aflições na mão daquele que pode cuidar de tudo, na mão daquele que para ele nada é impossível, que ele está disposto a te ajudar, que ele te ama e ele quer seu bem. Então por que a gente vai ficar se preocupando e colocando tantas aflições e preocupações na nossa mente, gerando mais frustrações, quando aquele que nos ama nos pede para que a gente entregue o nosso fardo nas mãos dele, para que a gente confie que ele vai cuidar de tudo, né? Então não se preocupa com os problemas que estão ao nosso redor. Não estou dizendo que é para você ser insensível, eu estou dizendo que é para você parar de se preocupar com aquilo que não vai te levar para frente, e focar em soluções que vão te levar para frente. Então procure aquilo que é bom para a sua vida. Procure tentar resolver os seus problemas de uma forma mais consciente, não deixando a sua emoção te dominar, não deixando o problema te dominar. Então sempre que houver algum problema na sua mente, grave isso. Ore a Deus, peça para Ele sabedoria e pense em primeiro, vou tentar resolver isso de uma forma melhor. E não deixe que os pensamentos ruins atrapalhem você. Bom, gente, esse é um papo que fica muito extenso, que dá pra gente falar muita coisa. Como eu costumo dizer pra vocês, né? Tudo que é sobre bate-papo sobre vida sempre é muito extenso, né? Então dá pra gente, né? É muito complexo, dá pra gente falar sobre várias coisas. A gente pode continuar esse bate-papo aqui nos comentários, né? Deixa aqui nos comentários como que você reage diante dos desafios da sua vida. Então vamos continuar esse bate-papo também lá no Instagram. Lá no Instagram a gente fica mais pertinho, né? Conversa um pouco mais sobre a vida. E eu convido você, se ainda você não me segue lá no Instagram, é o @pod.refletir, tá? Lá você me encontra mais pertinho de você ali pra gente bater aquele papo, bate-papo gostoso, né? Conversar sobre vida. E lá você pode deixar um pouquinho sobre como que você lidar com os problemas diários da sua vida, o que você procura fazer. E a gente continua essa conversa por lá, porque aqui dá até pra fazer uma parte 2, né? Mas pode continuar essa conversa por lá. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por ficarem até o final desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação, porque assim você nunca perde os vídeos que eu trago aqui pra vocês. Curte, compartilha com seus amigos, que vai me ajudar a trazer mais vídeos, né, mais conteúdos pra vocês.
Ah, e você ainda não sorriu hoje? Então eu te convido a sorrir, tá? Não se esqueça de sorrir diariamente, de ser grato a Deus pelas pequenas coisas, de ser grato a Ele pela vida que Ele nos deu. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Como você reage diante dos desafios da sua vida? Você se estressa muito? Você vai passar aí, né, pra comer lanchinho, você não tem problema de ser na cara, não?